Diz aí, pessoal, tudo firmeza? Mais uma vez aqui para a gente continuar o nosso estudo sobre o tabernáculo. Hoje eu quero falar um pouco sobre os levitas, os trabalhadores do tabernáculo. E no vídeo de hoje a gente vai aprender que Deus ele está atento às nossas atitudes, né? Deus ele está atento a isso. Quem foram os levitas? Levi ele foi o terceiro filho de Jacó. Ele era uma pessoa, ele e o irmão dele, né, o irmão de Simeão, eles eram pessoas sanguíneas. Eles tinham um temperamento impossível. Eles eram aquelas pessoas que não pensavam muito sobre o. Eles agiam muito por impulso, né? A gente vê isso em Moisés. Moisés ele era descendente de Levi. Ele, quando ele, pelo impulso ali, o calor do momento, Moisés acabou matando um egípcio, né? Que estava ali maltratando, batendo no irmão, no hebreu, né? Alguém que era do sangue de Moisés, né? Da mesma, o mesmo povo, pode-se dizer, né? Do mesmo povo de Moisés. E Moisés, pelo impulso, ele mata esse egípcio e por conta disso ele tem que fugir do Egito e Deus leva ele para o deserto e ele fica 40 anos, Deus trabalhando no coração de Moisés, moldando Moisés, porque ele acabou se tornando, né? A Bíblia fala que Moisés era, não houve homem mais manso do que Moisés. Mas a gente vê que o temperamento de Moisés era impossível antes. É o mesmo caso do apóstolo João, que ele tinha um temperamento impulsivo, mas depois que ele conhece o Senhor, Jesus ele acaba mudando, né, esse temperamento de João, e depois ele passa lá na frente, a gente vê ele se dirigindo às pessoas de meus filhinhos, né, e depois ele é conhecido como o discípulo do amor, né, totalmente outra pessoa. E Moisés ele era descendente de Levi. Levi ele teve três filhos. Um chamava-se Gerson, o outro chamava-se Coate e outro Merari. Eram os três filhos de Levi. Ah, Deus, a gente vai entender por que, que Deus escolheu Levi, a tribo de Levi, para servir ele ah, ah, no trabalho do santuário, né? No trabalho do tabernáculo, da manutenção, do transporte do tabernáculo. Somente os descendentes de Levi poderiam fazer isso. Tanto é que um dos homens de Davi, quando Davi resgata a arca das mãos dos inimigos, aquela pessoa que toca na arca, ela cai morta, porque ela não era descendente da tribo de Levi. E Deus separou em três grupos os três filhos de Levi. O primeiro grupo eram os Gersonitas, os filhos de Gerson, né? Eles ficaram responsáveis praticamente para trabalhar com o tecido do santuário, com o tecido do tabernáculo. E os coatitas, Arão era um coatita, né? O sumo sacerdote. Arão, ele era desse clã, desses filhos de Coate. Os coatitas ficaram responsáveis pelo santuário do tabernáculo, né? A tenda ali do lugar santo e do lugar santíssimo.
Só que os coatitas, eles ficavam responsável por carregar os utensílios, né, a desmontar os utensílios internos ali dos santuários, mas não eram qualquer um que podia ver esses utensílios. Apenas Arão, né, Arão e os filhos de Arão, eles podiam designar pessoas que iam cobrir esses utensílios com um manto azul. Somente Arão poderia designar pessoas para fazer isso, para que os coatitas depois fizessem o transporte desses utensílios. Ninguém poderia ver esses utensílios. Apenas a família de Arão poderia ver esses utensílios. Tanto é que os sacerdotes que entravam no lugar santo eram os filhos ali de Arão. Os outros levitas não podiam entrar ali no lugar santo. E o outro grupo eram os moratitas, os descendentes de Morari. Eles ficavam responsáveis pela estrutura do tabernáculo. Vamos falar isso de uma forma que nós entendamos melhor. A estrutura, hoje a gente pode dizer como se fosse todo o esqueleto do tabernáculo, como se fosse o trabalho de um fremista, a pessoa que faz o frame de uma casa. Às vezes a gente passa aqui nas casas nos Estados Unidos, a gente vê que elas estão todas no esqueleto. Aquilo ali é o trabalho do frame. E esse era o trabalho dos meratitas. Eles faziam a estrutura do tabernáculo e essa estrutura era coberta por tecidos finos. E quem fazia essa cobertura da estrutura eram os gersonitas, de Gerson. Eles cobriam toda essa estrutura. Hoje a gente pode colocar isso como se fosse o saidista do tabernáculo. As pessoas que trabalham com a cobertura da estrutura, cobrem a estrutura. E eles faziam a estrutura do lugar santíssimo e do lugar santo. Mas quem cobria essa estrutura do lugar santo e do lugar santíssimo eram os coatitas, que eles eram responsáveis pelo santuário, o lugar santo e o lugar santíssimo. Vê o tanto que Deus é organizado. Ele dividiu os levitas em 3 grupos, que são os descendentes de Levi. E apenas Arão, que vinha da descendência dos coatitas, filhos de Coate, poderiam, né, ver os utensílios sagrados, os utensílios santíssimos. Né? Entre eles está o candelabro, a mesa da proposição, o altar de incenso e a arca da aliança. Apenas Arão poderia, né, Arão era o único que poderia entrar uma vez ao ano ali e oferecer o sacrifício anual, né, pelos pecados de toda a nação. E por que Levi? Já que Levi era um homem sanguíneo, né, impulsivo. Aí agora a gente vai ver que Deus ele está atento a nossas atitudes. Não foi Levi, mas os descendentes de Levi, há muito tempo depois, há 430 anos, quando eles são libertados lá das garras de Faraó, Moisés é enviado como libertador, né, para libertar o povo da fornalha do Egito. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai e Arão é pressionado, porque Moisés ele passa 40 dias lá em cima, e ele é pressionado ao povo lá a fazer um bezerro de ouro. E Arão acaba cedendo a essas pessoas, ao desejo das pessoas.
e ele faz esse bezerro. E quando Moisés desce, ele diz, né? Ele fica revoltado com aquela atitude. Você vê o temperamento um pouco impetuoso ainda de Moisés, que ele joga as tábuas da aliança, dos 10 mandamentos, ele joga e ele quebra as tábuas. O tanto que Moisés, você vê o temperamento aí o sanguíneo de Moisés, né? Ele se tornou manso depois. Né? Deus foi trabalhando o coração de Moisés, porque um líder de Deus ele precisa ter um coração manso. Ele precisa, ele precisa saber lidar com situações de extrema pressão, com situações onde, igual Arão, foi pressionado pelo povo. Às vezes o líder é muito pressionado, só que você tem que estar na dependência de Deus, onde Deus diz, convém agradar a Deus, né? A palavra de Deus fala, convém que nós agradamos a Deus do que a homens. Arão, ele tentou agradar os homens, mas não a Deus. E isso é cobrado muito daqueles que têm um chamado de liderança, um chamado ministerial de Deus. Deus nos prova nesses momentos. Se você está servindo a homens ou se você está servindo a Deus. Né? Arão, ali o coração dele foi revelado que ele não estava servindo, ele estava servindo aos homens e não a Deus. E aí por que, Levi? Olha porque Deus está atento às nossas atitudes. Quando Moisés desce do Sinai, ele pergunta, aqueles que estão com o Senhor, passe para o meu lado. Apenas os levitas foram para o lado de Moisés. Essa atitude dos levitas deu a eles o privilégio de serem os sacerdotes de Deus, a tribo de sacerdotes. Porque em Êxodo, capítulo 19, verso 6, quer ver? Êxodo. Êxodo 19. Verso 6 diz: Vocês serão. Isso aqui é no momento ali o povo tinha sido libertado do Egito e Deus está declarando ao povo: vocês serão para mim no Sinai ali. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Aqui ele está falando, vocês, né? Vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Mas por causa do pecado do bezerro de ouro, eles perderam. Era para todo Israel ser uma nação de sacerdotes. E isso foi parar na mão dos levitas. E aí, mais para frente, depois, quando eles conquistam lá com Josué a terra prometida, né, na divisão da terra, os levitas eles continuam, né, trabalhando na manutenção do tabernáculo, na execução dos sacrifícios do tabernáculo. O sacerdote é aquele que tem a ordenância de Deus, a liberdade de Deus de poder se achegar a Deus por meio de um sacrifício e poder falar com Deus pelo povo. Isso no Antigo Testamento. Ele falava as coisas do povo a Deus através do sacrifício. O sacrifício sempre foi um mediador. Né? Deus precisava do sacrifício para poder ouvir o que o povo queria com ele, que o sacerdote ia levar até ele. O profeta é o inverso. Né? O profeta geralmente são pessoas que Deus escolhe fora do seio religioso
E Deus levanta homens fora ali daquele convívio religioso. É quando o profeta geralmente se levanta contra a religião, quando a religião ela entra em crise. Deus levanta profetas que ele é de fora. Ele não tem relacionamento com aquilo ali. Né? Você pode ver que João Batista ele vivia longe do templo de Herodes. E João Batista ele era filho de sacerdote. Né? Ele era filho de Zacarias, um sacerdote, um levita. João Batista era um levita também, descendente de Zacarias. E João Batista é levantado, né, para pregar a mensagem do arrependimento àquele povo. Né? Arrependei-vos que vos é chegado o reino de Deus. Né? Ele vem com essa mensagem do arrependimento. Depois Jesus vem com a mensagem do arrependimento, pregando o arrependimento, que o arrependimento é aquele que abre o nosso coração para Deus. Né? Sem o arrependimento, a gente pode conhecer as escrituras de cor salteado, citar elas, decorar elas, que a gente não consegue alcançar a Deus. Os fariseus, eles conheciam muitas escrituras, mas eles não tinham arrependimento neles. Né? Então a gente vê o porquê os levitas foram escolhidos. Porque eles tiveram uma atitude diante de Deus. Eles foram a única tribo que quando Moisés falou, quem está com o Senhor, passe para o meu lado. Apenas os levitas foram e os outros ficaram do outro lado de lá. E um dos trabalhos dos levitas, além deste, que era cuidar das coisas santíssimas, cuidar das pessoas, o sacerdote ele tem que ter esse coração, ele tem que ser apto a cuidar, amar as pessoas, cuidar das pessoas. Eles tinham o trabalho do transporte do tabernáculo. O tabernáculo ele ficou rodando por 40 anos. Ele ficou rodando. Eles tinham esse cuidado com o tabernáculo, de montar e desmontar. E isso era tudo distribuído em 3 grupos, para que ninguém ficasse sobrecarregado. Sendo que o lugar santo e o lugar santíssimo, Arão, que ele era do clã de Coate, os coatitas, apenas Arão ele entrava primeiro, mas os filhos dele, né, ele designava homens, né, homens que eram pessoas irrepreensíveis diante do povo, né, eram pessoas que amavam a Deus. Essas pessoas eram encarregadas de cobrir os utensílios. A arca e todos os utensílios eram cobertos, ninguém poderia ver eles. E depois os coatitas vinham, desmontavam as coisas e fazia o transporte do santuário. Tá? E nós observa que a gente vê nisso o quê? Uma sombra do futuro. Tá vendo aqui que ele fala, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Isso está lá em Êxodo, na aliança do Sinai, a antiga aliança. Quando essa aliança ela é substituída pela nova aliança, vamos ver lá o que diz em Apocalipse. Apocalipse, vamos ver o que diz o livro de Apocalipse, o primeiro capítulo de Apocalipse. Você vê que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. A ideia de Deus, a intenção de Deus era que todo o povo fosse sacerdote. O sacerdote é esse, ele tem liberdade com Deus através de um sacrifício. Né? Ele tem a liberdade, ele tem um acesso a Deus através de um sacrifício. Nós sabemos que o sacrifício ele foi feito de uma forma eterna. E outra coisa que o sacerdote precisava. O sacerdote ele dependia do sumo sacerdote.
nós sabemos que Jesus é esse sumo sacerdote. Ó, o capítulo 1, o verso 6, diz: olha o que Jesus fez. Por isso que eu digo que a nova aliança ela é tremendamente superior à antiga aliança. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Quem Jesus constituiu sacerdotes? Todos aqueles que crerem nele, que de coração arrependido se voltarem para o Pai e crerem nele. Crer que ele é o sacrifício eterno. Ele é o nosso sacerdote eterno, né? A aliança que foi feita, ela foi feita uma vez por todas, e Deus nos entregou um sumo sacerdote eterno. Eterno. Por meio dele, ele é o sacrifício, e ele é o sumo sacerdote, e nós somos sacerdotes. E uma vez mais, né, o trabalho do sacerdote é esse. Lembra lá que os levitas, Levi, ele era tão impulsivo que ele quando a irmã dele ela é violentada pelo rei da época lá de Jacó, Siquém, se eu não me engano, Levi ele arquiteta um plano de vingança. Levi e Simeão, os dois irmãos, eles arquitetam o plano de vingança. E ele faz com que esse rei circuncidasse todas as pessoas daquele reino, e no terceiro dia, onde é o momento de mais fraqueza da circuncisão, eles atacaram e mataram todas as pessoas daquele reino. Eles arquitetaram um plano de vingança, eles eram impetuosos, né? Assim como o João também era impetuoso, né? Impulsivo. Ele tinha aquele aspecto daquela pessoa que ela sabe, é impossível, você faz, depois você pensa, poxa, poderia ter evitado isso, mas aí já é tarde, né? E esse era o temperamento do apóstolo João. E João, ele vem a ser o discípulo que mais recebe revelações de Deus. Fica aí a dica. Se você quer ter um conhecimento dos mistérios maiores de Deus, o apóstolo João as cartas de João, o livro, não é à toa que ele escreveu o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é onde contém as maiores revelações que ele que foi revelada na lei e nos profetas. Está lá na lei e nos profetas, mas está lá de forma oculta. Para você entender Apocalipse, você tem que estudar a lei, né? A lei, que é o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Você tem que estudar os Salmos e você tem que estudar os profetas, para você ter um entendimento, uma revelação mais ampla das cartas de João, o Evangelho de João. Não é à toa que o Evangelho de João ele é diferente dos outros 3 evangelhos, né? Eles falam os evangelhos sinóticos, são parecidos os 3 evangelhos, mas o evangelho enquanto os 3 evangelhos tratam do lado, a parte mais como se fosse um relato mais humano, um relato mais histórico de Jesus, João ele vai mais além. Ele revela lá, né, a parte divina de Jesus. Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Né? E esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ali João revela que Jesus é Deus, e esse Deus se fez carne, ele tomou uma forma humana,
e habitou entre nós. Você vê que João ele revela o lado divino de Jesus. Que Jesus ele é igual ao Pai, né, em honra, em glória e em poder. Ele é igual. Fica a dica, quem quiser conhecer, se aprofundar mais, lê as cartas de João e o livro de Apocalipse, né? Que é um livro onde você vai entender mais, um pouco mais, quando a gente chegar na parte ali do candelabro do santuário. Aquele candelabro, ele representa Jesus, que é a luz do mundo. Aquele tabernáculo ele foi feito para iluminar, né? Ele era a única luz dentro do lugar santo. Ele era o único objeto que iluminava todo o lugar santo. E ele também representa a igreja do Senhor. Que a igreja também é a luz do mundo. E é o sal da terra. A igreja também é a luz do mundo e o sal da terra. A igreja, né, ela tá coligada com Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo da igreja. Tá bom? E eu espero que eu tenha trazido aqui de uma forma simples, né, a mensagem de Deus, que eu entendo aqui que a gente aprende disso. Que Deus ele está mais atento a nossas atitudes do que palavras às vezes, né? O Levi ele foi escolhido por causa que a atitude dos filhos de Levi lá na frente, de passarem para o lado do Senhor, né? E a gente vê isso que Deus ele está atento a isso. Eu espero que eu tenha passado de uma forma clara, né? Se você não tiver entendido algum ponto, digita aí embaixo aí nos comentários do vídeo, que todos nós somos, né, sujeitos a erros, né? E eu nunca me coloco como senhor aqui do conhecimento, o senhor né, do entendimento, porque eu sei que Deus ele montou as coisas dele de uma forma que as revelações são dadas em partes, né? Há um tempo determinado para todas as coisas, né? Como no livro de Daniel. Daniel ficou assustado com aquelas revelações. E aí Deus fala para ele: não, Daniel, fica tranquilo que isso não é para o seu tempo. Não tenta interpretar isso agora. Você não vai conseguir. Hoje a gente tem o entendimento dos impérios, né? A gente tem o entendimento dos impérios que se levantaram depois de Daniel, né? Da Pérsia, o Medo Persa, a Grécia, Roma, né? E a gente tem entendimento sobre essas coisas que Daniel não conseguia entender. E há coisas que Deus ele vai montando isso. Ele revela uma coisa para uma coisa para outra, uma coisa para uma coisa para outra, de forma que a gente trabalha como uma engrenagem. É uma engrenagem. Por isso que a gente tem que manter um coração humilde. Porque há coisas que Deus revela a você e não revela para mim. E há coisas que Deus revela para mim e não revela para outra pessoa. Por isso que cada um tem um talento, cada um tem um dom, né? Deus concede como a estrutura do corpo, né? Eu não posso dizer que a unha ela é menos importante do que a orelha, ou que o pé é menos importante que o nariz. Você já tentou viver sem um pé? Ou o dedo, quando a pessoa perde o dedo? O corpo ele começa a trabalhar de forma desequilibrada, de forma desestruturada.
É como uma engrenagem quebra um dente da engrenagem, o sistema ele continua funcionando, mas ele vai acarretando mais dano, né? Aí ele logo a outra engrenagem fica sobrecarregada, a outra engrenagem acaba quebrando, se rompendo, e aí é um efeito cascata. Continua rodando, o sistema mecânico ele continua rodando. Assim o nosso organismo também. Às vezes falha um órgão, mas o nosso corpo continua funcionando. Mas acontece o que? Sobrecarrega os demais órgãos. Assim sobrecarrega as demais engrenagens. E por isso que Deus montou as coisas de uma forma que trabalhe, igual na construção na manutenção ali do tabernáculo. Cada clã eram 3 grupos de levitas. Cada um era responsável por uma parte. Um era responsável por levantar o frame, a estrutura. O outro era responsável por cobrir esse frame com os tecidos. E o outro era responsável por cuidar dos utensílios sagrados e do local santo e do local santíssimo. Eram 3 grupos. Esses 3 grupos tinham que trabalhar em harmonia, em equipe, né? Porque se um grupo começar a se ausentar, isso começa a sobrecarregar as outras engrenagens. E isso traz pra gente um ensinamento de unidade, né? De trabalho em equipe. Que a gente sempre depende um do outro. A gente nunca pode, né, se colocar acima dos demais, né? Pelo contrário, né? A palavra de Deus fala que aquele que quer ser o maior, ele deve ser o servo e o escravo de todos. Né? Aquele que quer ser chamado grande no reino de Deus, ele deve ser chamado pequeno aqui, neste mundo. É o inverso. Né? O reino é inverso, é invertido. Você quer ser considerado grande no reino de Deus, você tem que ser uma pessoa completamente fugir dos holofotes, né? Não procurar holofotes para sua vida. E com isso você conquista a atenção de Deus, né? Você conquista os galardões de Deus. Não a salvação, mas você conquista intimidade com Ele. A salvação é um mérito único de Jesus. E somos salvos por ela, pelo sacrifício que Jesus fez. E nós respondemos a esse sacrifício com um arrependimento, um coração arrependido. A gente entende que os nossos pecados foi o que fez com que ele fosse transpassado na cruz. Os nossos pecados foi o que Deus colocou sobre ele, por isso ele passou por todo aquele sofrimento. Aquilo que ele passou era Deus saciando a justiça dele sobre o pecado, os nossos pecados. E eu quero encerrar o vídeo aqui para não delongar demais o vídeo. E que a gente possamos, né, ter esse entendimento de que a gente nunca não se exaltar em aspecto nenhum de nossa vida. Não ser, a gente nunca querer se engrandecer, né? Porque Deus pede essas coisas, né? Deus ele pede que a gente pratique a justiça, ame a misericórdia e caminhe em humildade com o seu Deus. Esse caminhar em humildade e a prática da justiça e do amor à misericórdia são 3 coisas que Deus ele não abre mão disso. Ele não abre mão disso. Deus ele por mais alto que seja o nosso o posto a missão que Deus entrega aqui, como Moisés. Moisés ele foi o líder máximo ali do povo daquela época. E mesmo assim, Moisés era um homem que, poxa, ele era irrepreensível. A palavra diz que fala que Moisés era irrepreensível diante do povo. E ele não se gabava disso. Ele não usava disso para se engrandecer.
Pelo contrário, ele sabia que tudo aquilo que foi dado a ele ia ser Deus, ia pedir prestação de conta daquilo, né? Porque a gente sabe que uma alma para Deus, a Deus, ela é mais uma alma, ela é mais valiosa para Deus do que o mundo todo, o mundo todo. Imagina ali Moisés, né? Tinha em torno de 3, se eu não me engano, em torno de 3 milhões de pessoas, né? 3 milhões. Era muitas pessoas para Moisés cuidar delas. E aí, né, o Espírito de Deus traz um entendimento a Moisés que ele, através do sogro dele, que ele precisaria montar uma equipe para poder cuidar de tanta gente. E essas pessoas, o Espírito de Deus, né, instrui ao sogro de Moisés para ensinar Moisés a escolher os homens que iam cuidar das pessoas, né? As mulheres também que cuidariam das pessoas, porque o reino de Deus é assim. Quanto mais é dado, né, a gente, isso tudo Deus vai pedir prestação de conta. Tudo Deus vai pedir prestação de conta. E fica aqui a dica, né? Se você gostou do vídeo e acha que a mensagem possa edificar outras pessoas, né? Fica à vontade. Se quiser divulgar a palavra, compartilhar a palavra, fica à vontade com isso. E nos vemos no próximo vídeo. No próximo vídeo eu já vou estar falando sobre os utensílios do templo, qual o significado deles, né? Eu tô estudando pelas coisas externas, a gente está avançando para dentro. Hoje eu falei um pouco sobre os levitas, né? Que hoje a gente tem na nossa atualidade, muitas pessoas pensam que levitas são músicos, né? E não é esse o propósito e não foi para isso que Deus criou os levitas. Os levitas foram eles eram trabalhadores do templo de Deus. Né? Todo aquele que trabalha para o Senhor, para o reino de Deus, é um levita também. Né? Eu posso dizer assim, né, alegoricamente, que é um levita. E naquele tempo no tabernáculo não havia nem a sacrifício de louvores. Não havia naquele tempo. Era o sacrifício e havia silêncio no momento do sacrifício. Davi, que introduziu depois, quando ele resgata a Arca da Aliança, ele introduz sacrifícios de louvores. Davi ele estabelece ali um modelo de adoração, o qual a gente vê hoje nas igrejas, com louvores, com instrumentos. Davi faz essa mudança, né? Davi ele faz ele muda muita coisa, ele estabelece a ordem que a gente conhece como ordem davídica de adoração. Eu tenho até um vídeo no canal onde eu falo sobre essas duas ordens, né? Ele muda completamente Davi, porque Davi era músico, né? Então ele introduz, em vez de sacrifícios de animais, ele substitui por sacrifícios de louvores. E os sacrifícios de animais ele fica lá no tabernáculo. Fica 2 tabernáculos funcionando. O tabernáculo de Moisés e a tenda de Davi. O tabernáculo de Davi, onde estava a arca. No tabernáculo de Davi colocou o gentil para trabalhar lá dentro. No tabernáculo de Moisés não podia, era só os levitas. Davi ele representa a nova aliança. Moisés ali está representando a antiga aliança. Né? Davi ele já vive uma intimidade maior com Deus. Né? Ele oferece ali um sacrifício, ele executa o sacrifício, Davi. E
Somente sacerdotes da ordem de Arão poderia fazer esses sacrifícios. Não era qualquer levita que podia fazer o sacrifício. Tinha que ser descendente da família de Arão. E Davi ele tinha tanta intimidade que ele faz o sacrifício e Deus não o pune por isso. Né? Porque Davi ele era profeta, ele tinha a unção de profeta. Muitos dos salmos de Davi sobre Jesus, Davi profetizando sobre a vinda de Jesus, sobre o sofrimento de Jesus. Davi ele veste uma mitra sacerdotal, aquela túnica de sacerdote, e ele faz o sacrifício, e ele foi rei. Isso, você vê isso somente em Jesus. Rei, sacerdote e profeta. Jesus ele é rei, sacerdote e profeta, assim como Davi foi. Davi ele é uma sombra de Jesus, né? A gente não pode esquecer disso. Um forte abraço, que o Senhor abençoe a sua semana, né? Te guarde e te livre de todo mal, tá? Em nome de Jesus. Forte abraço.